Muito boa tarde. Damos as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Valdominho, que nesta tarde de sábado, ou no início desta tarde de sábado, estão connosco e que nos irão acompanhar ao longo dos próximos minutos com o programa A Voz dos Avós, nesta rúbrica mensal que é o Ir Além de Nós. Este programa, como sabem, é patrocinado pela Associação Vida Alternativa, que está convosco todas as semanas e em que inserimos esta rúbrica Ir Além de Nós a cada primeira sexta-feira do mês. Então hoje, sendo ainda por cima uma sexta-feira muito especial, Sexta-feira Santa, sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa, o domingo, aquilo que eu chamo o domingo da glória, o domingo da pacificação. Neste programa, ou o tema para este programa de hoje, será precisamente a paz. Vamos falar de paz de uma forma talvez bastante diferente do que é habitual, porque quando falamos de paz, e sabendo nós que a paz é a única plataforma que nos conduz a uma elevação real de consciência, é a única plataforma que nos transporta, que nos eleva a outra forma de estar, a outra forma de aceitação, a outra forma de compreensão de tudo aquilo que nos rodeia. Mas vamos falar da paz, da única forma que é possível aceder à paz mundial, à paz de tudo, que é a paz interior. Através da paz interior, ou seja, da paz individualizada em cada um de nós, este é o caminho da paz global. Nada pode ser pacificado no exterior de nós quando não estamos pacificados interiormente, ou seja, é o caminho da paz interior que irá levar ao caminho da paz global, da paz mundial e em todas as formas de ser da paz. Porque a paz não se trata apenas de ser o contraponto da guerra. A paz é muito mais que isso e é isso que vamos tentar abordar ao longo deste programa de hoje, com algumas leituras de uma pessoa que eu admiro muito e que uma pessoa desconhecida, praticamente desconhecida no nosso meio, no nosso país, que eu irei fazer já a apresentação, que no entanto, aliás, ela foi chamada e foi sempre conhecida por ser a peregrina da paz. Esta senhora, que partiu do nosso meio já em 1981, durante 25 anos aproximadamente, fez o seu percurso pela paz, ou seja, esta senhora, já com uma idade madura, deixou toda a sua vida, todo o seu conforto, do seu estatuto de vida, e começou a fazer um trabalho a favor da paz. Ela chamava-se Mildred Lizette Norman, que ficou, como eu digo, muito mais conhecida como sendo a peregrina da paz, e que ela era americana. Nos Estados Unidos, a determinada altura, ela faz essa transformação radical da sua forma de estar na vida e começa a fazer caminhadas, ou seja, a forma que ela encontrou para se expressar e para lutar, digamos assim, pela paz, foi o facto de percorrer o seu país de les a les e por diversas vezes, sempre a fazer essa campanha a favor da paz. Sempre sozinha, sem meios exteriores, nem meios financeiros, nem outros que a apoiassem. Simplesmente ela dizia e acreditava e conseguiu fazer essa demonstração de que a confiança plena no divino, a confiança plena na sua força interior, lhe proporcionaria a qualquer momento os meios necessários à sua caminhada, os meios necessários à sua sobrevivência, à sua segurança e à capacidade que ela tinha de transmitir
aquilo que ela se propôs transmitir, que é precisamente, ou eram os conceitos, e são atualizadíssimos, dessa paz interior, dessa capacidade interior de transmitir paz, de nos tornarmos uma candeia que ilumine através da pacificação. Pacificação que podemos também traduzir por ternura, podemos traduzir por iluminação, podemos traduzir por aceitação e por uma compreensão global de tudo e de tudo aquilo, de tudo e de todos que nos rodeiam, de forma a podermos assimilar realmente dentro de nós o conceito da paz. Caros ouvintes, esta é uma época sem dúvida especial. A época da Páscoa tem como significado a renovação, o renascimento. No entanto, ainda para uma grande maioria de pessoas, ou ainda uma grande maioria de pessoas não consegue assimilar totalmente o significado da Páscoa e ainda está ligado de uma forma muito forte ao sofrimento, está ligado ao sofrimento de Jesus, do mestre Galileu, está ligado de uma forma muito intensa a tudo aquilo que é o castigo, que é a morte e o sofrimento. No entanto, e com este programa de hoje, esperamos poder conduzir ou trazer uma pequena luz daquilo que é realmente a Páscoa, ou da forma como devemos enfrentar a Páscoa, como devemos vivenciá-la, que é de uma maneira totalmente diferente daquelas que eu expus há momentos. A Páscoa deve ser vista, deve ser vivenciada com uma alegria plena, com uma abertura de espírito pleno, no que toca à aceitação de tudo aquilo que somos e à transformação de tudo aquilo que achamos que ainda deve ser transformado dentro de nós, e fazer isso através de um trabalho continuado de autoconhecimento, de autoaceitação, de um amor pleno por todas as nossas facetas, porque nós somos seres em evolução, somos seres que temos uma caminhada para fazer, que está a ser feita diariamente por cada um de nós, cada um no seu patamar, cada um na sua via consciencial. No entanto, este é um trabalho maravilhoso, é um trabalho intenso, é um trabalho que, independentemente das diferenças que haja entre cada pessoa, não é diferenciado a nível cósmico, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos de e por amor no cosmos e naqueles que nos avaliam, nos nossos mestres, nos nossos amparadores, todo esse trabalho continuado que fazemos é um trabalho que é avaliado sempre pela intenção e não propriamente pelos resultados. Daí que esse auto-amor que devemos ter também pelas nossas limitações, pelos nossos momentos menos bons, devem ser sempre acarinhados. Essa compreensão global que temos para com os outros, essa compaixão global que temos para com os outros, deve ser também estendida para nós próprios, ou melhor dito, deve nascer de nós para o exterior. Acredito que passados 2000 anos está na hora que possamos perceber realmente a mensagem que nos deixou Jesus, e essa mensagem não tem a ver com o estarmos a reviver constantemente o sacrifício para o qual ele se entregou, o sacrifício que ele fez, que ele aceitou fazer em prol do exemplo que quis deixar-nos, ou quis deixar à humanidade ao longo dos séculos. Esse reviver constante desse sacrifício não nos traz grande serventia. Acredito que a mensagem, a essência da mensagem, das vivências de Jesus, de toda a sua vida, está precisamente na transcendência desse sacrifício
e do que das reações e das atitudes que as pessoas do seu tempo tiveram e daqueles que promoveram e que efetuaram esse sacrifício, e ligarmos-nos apenas à essência da mensagem, que é a compaixão plena, compaixão no sentido de compreender, aceitar e amar. E é este conceito de compaixão que hoje deve ser aplicado nas nossas vidas, quer em relação a nós próprios, quer em relação a todos os demais, tudo aquilo que nos rodeia, a todas as circunstâncias, inclusivamente, que graçam e que se geram na nossa vida, de forma a podermos conter no nosso coração essa paz plena, essa paz abrangente, uma paz suprema que nos faça ser a cada momento pessoas e seres harmonizados. Podemos traduzir esta palavra do harmonizado por seres felizes, que sejam felizes com tudo aquilo que têm, com as pessoas que os rodeiam, com os seus trabalhos, pacificados com tudo. Vamos então, deste momento em diante, fazer esta homenagem a esta senhora, a esta mulher maravilhosa, que há uns tempos atrás eu fui descobrir, porque também não a conhecia, e a obra que ela deixou, uma obra muito pequena, em termos, digamos assim, porque não deixou livros, deixou apenas uma série de apontamentos que ela ia fazendo precisamente ao longo das suas caminhadas, ao longo do dia. Esses apontamentos foram recolhidos, foram compilados numa espécie de um caderno que é possível encontrar na internet, e se alguém depois quiser ter acesso a esses apontamentos, é favor contactar com a rádio, que facultaremos as informações necessárias os elementos necessários para que possam encontrar esse caderno. E estes ensinamentos desta senhora, que de uma forma tão lúcida, tão vivida pela sua própria experiência, nos deixou, devem ser relembrados e, se calhar, tomados muito em conta no nosso dia-a-dia, precisamente como um guia para irmos ao encontro da nossa paz interior. Então, além de ser esta sexta-feira especialíssima, por ser Sexta-feira Santa, em que eu acredito que todo o universo espera de nós apenas paz, uma paz interior, nada de tristezas, nada de sacrifícios, mas uma alegria serena, a alegria que é proporcionada pelo entendimento do caminho que estamos a fazer, do que é a nossa missão de vida e da forma como devemos enfrentá-la no dia-a-dia. E acredito que aquilo que vamos ler ao longo deste programa, os excertos destes apontamentos desta senhora, da Peregrina da Paz, são um bom exemplo do que é alguém que encontra o seu caminho, que encontra como missão de vida fazer este trabalho que ela fez, no fundo em prol dos outros, ser a peregrina do seu próprio caminho, da sua própria missão de vida. Ou seja, ela não faz uma peregrinação em relação a uma adoração ou ir a adorar qualquer ser exterior a ela. Ela faz uma peregrinação como forma de purificação da sua própria vida, da sua própria consciência, e faz-nos uma demonstração, principalmente. Ela serve-nos de um exemplo, de exemplo em relação àquilo que a maior parte de nós, uma palavra que é muito usada, especialmente nas religiões, que é a fé, a confiança no nosso Deus, mas que a maior parte das pessoas, na realidade, não põe em prática. Ou seja, são palavras e são conceitos que são muito ditos, mas que não são interiorizados e que não são aplicados à nossa vida. E a experiência de vida desta senhora é isso que nos transmite, é a capacidade que ela teve e de nos ensinar, que é muito simples de fazer, de aplicar à nossa vida precisamente a confiança plena, a confiança nessa força superior, nessa consciência plena que chamamos Deus, e também aquilo que se pode traduzir por fé, que a fé, mais do que uma confiança para algo além de nós,
é a confiança em que somos realmente uma imagem de Deus e como imagem de Deus devemos ter, ou como um holograma de Deus, nós devemos ter a plena certeza das nossas capacidades e de que estamos sempre amparados, de que estamos sempre protegidos, de que nunca, mas nunca estamos sós. Darei agora início à citação de algumas afirmações da Peregrina da Paz, desta senhora maravilhosa, de quem estamos hoje a homenagear, porque encontramos razões que nos levam a acreditar que ela é uma boa representante, uma boa representação daquilo que devemos entender e vivenciar nesta época de renovação que chamamos a Páscoa. Então, ela dizia assim: sinto uma proteção total durante a minha peregrinação. Deus é o meu amparo. Não há acidentes no plano divino, nem Deus nos deixa nunca sós. Ninguém caminha tão a salvo como aqueles que caminham humilde e inofensivamente, com grande amor e com grande fé. Dizia ela ainda: perguntam-me sempre se não me sinto só nos dias festivos. Como posso sentir-me só quando vivo com a constante consciência da presença de Deus? Gosto muito de desfrutar a presença das pessoas, mas quando estou só, desfruto estar a sós com Deus. E quando alguém a questiona acerca da discriminação, ainda tão usada e tão vivenciada nos Estados Unidos naquela época, ela responde assim: está claro que amo a todos os que conheço. Como poderia não fazê-lo? Em cada um há uma centelha de Deus. Não me importam os antecedentes raciais ou étnicos, nem a cor da pele. Todas as pessoas me parecem luzes brilhantes. Vejo em todas as criaturas o reflexo de Deus. Todas as pessoas são meus semelhantes e acho-as lindas. Nós, seres humanos, necessitamos encontrar formas de chegar a conhecer-nos uns aos outros, porque então nos daremos conta de que as nossas similitudes são muito maiores que as nossas diferenças, por maiores que possam parecer essas diferenças. Cada célula, cada ser humano é de igual importância e tem um trabalho único a realizar neste mundo. Lembramos aos nossos ouvintes que possam ter-se juntado a nós neste momento que o tema de hoje para o programa Voz dos Avós, nesta rúbrica mensal que é o Ir Além de Nós, é a paz. E que para isso escolhemos falar e dar a conhecer a vida de uma pessoa, de uma mulher maravilhosa que partiu do nosso meio em 1981, mas que deixou para trás uma história de vida incrivelmente bela, devido àquilo que ela se propôs como missão de vida, que foi a chamada de atenção para a paz, mas para a paz interior, para a paz de cada um de nós, que na realidade é a única que nos pode levar à paz global, à paz mundial. E neste momento esta senhora chamava-se Mildred, no entanto ficou conhecida como sendo a Peregrina da Paz. Aliás, era assim que ela gostava de ser chamada, e estamos neste momento a ler alguns excertos das suas notas, dos seus apontamentos que ela fazia enquanto caminhava diariamente muitos, mas muitos quilómetros ao longo do seu país. Quando alguém lhe perguntou quais as sensações que ela tinha sobre a sua mudança radical de vida e se ela não sentia falta dessas vivências anteriores, daquilo que nós chamamos uma vida normal, dentro dos nossos conceitos, ela responde assim: a simplificação da vida é um dos passos para a paz interior. Uma simplificação persistente criará um bem-estar interior e exterior que trará harmonia à nossa vida. Para mim, isto começou com a descoberta da falta de significado das posses além das minhas necessidades reais e imediatas. Tão logo reduzi-me ao nível da necessidade.
comecei a sentir uma maravilhosa harmonia na minha vida entre o bem-estar interior e o exterior, entre o bem-estar espiritual e o material. Algumas pessoas parecem pensar que a vida dedicada à simplicidade e ao serviço é austera e triste, mas isso é porque eles não conhecem a liberdade da simplicidade. A ambição era um obstáculo na minha vida antes de fazer a minha promessa de simplicidade. Não aceitarei mais do que necessito enquanto outros no mundo tenham menos do que necessitam. Não sou escrava da comodidade e da conveniência. Não seria peregrina se assim o fosse. Podemos permitir que as falsas crenças governem as nossas vidas e escravizarmos-nos por elas. A maioria das pessoas não deseja ser livre. Prefere queixar-se e irritar-se, porque como lhe é impossível deixar as suas diversas escravidões das posses, da comida, da bebida, do fumo e assim sucessivamente. Não é que não possam renunciar, mas realmente não querem renunciar a isto. Assim, e devido à nossa preocupação com o materialismo, com frequência perdemos as melhores coisas da vida, que na verdade são gratuitas. As posses desnecessárias são cargas desnecessárias. Se as tem, você precisa cuidar disso. Esta senhora, a Peregrina da Paz, deixa-nos ainda alguns toques de sabedoria, algumas pérolas de sabedoria em relação a vivências concretas que se deparam a todos nós ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia, coisas práticas, digamos assim. Então vou também citar algumas destas pérolas em relação a situações concretas. E a primeira é em que ela nos fala sobre os problemas da vida. E então ela diz assim: quando as sociedades se desarmonizam, desenvolvem-se problemas dentro dela, problemas coletivos. O seu propósito é empurrar a sociedade na sua totalidade para a harmonia. Os indivíduos podem descobrir que não só podem desenvolver-se e aprender através da solução dos problemas individuais, senão que podem aprender e desenvolver-se através da solução dos problemas coletivos. Quando lhe perguntam se ela ajuda as pessoas a resolverem os seus problemas, Mildred responde assim: se eu resolvesse os problemas pelos demais, eles ficariam estacionados, nunca cresceriam. Seria uma injustiça muito grande para com eles. O meu enfoque é ajudar com a causa e não com o efeito. Quando ajudo os demais, é ensinando-os a solucionar os seus problemas por si mesmos. Se damos o alimento a um homem, apenas o alimentamos por um dia, mas se o ensinamos a cultivar o alimento, alimentá-lo-emos por toda a vida. Resolvendo os problemas apropriadamente é como nos desenvolvemos espiritualmente. Nunca se nos apresenta um obstáculo a menos que tenhamos a capacidade de resolvê-lo ou de vencê-lo. Quando nos defrontamos com um problema muito grande, isto simplesmente indica que temos uma enorme força interior para solucionar tal problema. Não há, na verdade, motivo para desalentar-nos, porque as dificuldades são oportunidades de desenvolvimento interior e quanto maior a dificuldade, maior a oportunidade de crescimento. As dificuldades materiais chegam a miúdo para nos lembrarmos de que a nossa concentração deveria estar no aspecto espiritual em lugar do material. Às vezes, as dificuldades no corpo vêm para mostrar-nos que o corpo é apenas uma vestimenta passageira e que a realidade é a essência indestrutível que ativa esse corpo. Quando formos capazes de dizer graças, Senhor, pelos problemas que nos envia para o nosso desenvolvimento espiritual, estes deixarão de ser problemas e tornam-se então oportunidades. Ainda sobre outro tema recorrente do nosso dia-a-dia, da nossa vida normal, que é o estado de saúde ou da doença, e com o título de Sobre a Cura,
esta senhora, a Peregrina da Paz, deixa-nos os seguintes ensinamentos. Deve-se ser muito cuidadoso quando oramos ou rezamos pelos demais e rezar para que se elimine a causa e não para que desapareça o sintoma. Uma oração simples por nós ou por outra pessoa para curar ou para ajudar à cura de alguém é esta. Conduz esta vida em harmonia com o propósito divino. Que ela caminhe em harmonia com a vontade de Deus. Que a sua vida seja tal que todos que encontre sejam elevados, todos que o abençoam sejam abençoados, todos que lhe servem recebam a satisfação maior. Se alguém tentar causar-lhe dano, que contacte o seu pensamento em Deus e que este seja curado. Os tão populares curandeiros são aqueles que trabalham para acabar com os sintomas e não para eliminar a causa. Quando se desejam os fenómenos, conseguem-se os fenómenos, mas não se recebe Deus. Suponhamos que sou uma curandeira psíquica e que mora ao lado da sua casa ou que conhece, e que você tenha escolhido vir a esta vida para enfrentar certo tipo de sintomas físicos até que haja eliminado a causa, e essa está no plano espiritual. Bem, quando se manifesta o sintoma, nós podemos cortá-lo. O sintoma manifesta-se outra vez e voltamos a cortá-lo. E fazemos de tudo para manter esse sintoma eliminado. Mas na realidade não estamos a eliminar a causa. E não estamos a reconhecer a causa. E não estamos a aceitar a causa. E como tal, a causa vai continuar a aparecer de diversas formas, indeterminadamente. É a isso que me refiro quando falo daqueles que se contentam em tratar de cortar os sintomas. Quando alguém se intromete na vida de outro, simplesmente não impedirá que os sintomas voltem a se manifestar, mesmo que seja noutra vida. A maioria dos curandeiros não sabe disto e continua alegremente eliminando os sintomas. E agora citarei algumas frases sobre algo que é preponderante no nosso dia-a-dia, na nossa vida a todo momento, e que a maior parte das pessoas desconhece, ou seja, desconhecemos a força que está e que é o nosso pensamento. O nosso pensamento é ação. Assim que pensamos em alguma coisa, nós estamos a gerar uma força imensa e poderosa, uma energia incalculavelmente poderosa e eficaz para concretizar aquilo que pensamos. Ou seja, nós somos o nosso pensamento. Nós criamos, geramos e concretizamos na nossa vida tudo aquilo que pensamos. Daí que a escolha, a retenção, o aprimorar, o disciplinar do nosso pensamento devia fazer parte do nosso dia-a-dia de forma constante, porque realmente o nosso pensamento é criador. Então, sobre a força do pensamento, temos aqui algumas frases da Peregrina da Paz, que são uma delícia e que eu convido a que escutem e que interiorizem, e vamos citar, passamos a citar. Somos escravos da natureza centrada em nós mesmos, ou a natureza divina guia as nossas vidas. Sabia que a cada momento estamos criando através do pensamento? Criamos a nossa própria condição interna e estamos a ajudar a criar as condições ao nosso redor. Os ensinamentos dizem-nos que, tal como o homem pensa no seu coração, assim ele é. O que diz claramente que estamos criando as condições ao nosso redor. Se pudéssemos olhar mais profundamente a vida, veríamos que as dificuldades físicas são um reflexo das dificuldades espirituais e que os pensamentos e sentimentos negativos afetam muito mais do que os germes da enfermidade. Se nos dessemos conta de quão poderosos são os nossos pensamentos, nunca teríamos um pensamento negativo ou derrotista. Já que criamos através do pensamento, necessitamos concentrar-nos fortemente nos pensamentos positivos. Se pensamos que não somos capazes de fazer algo, não somos. Mas se o pensarmos que podemos, nós vamos surpreender-nos ao descobrir que podemos. É importante que os nossos pensamentos se centrem constantemente no melhor que poderia acontecer numa situação.
nas coisas boas que gostaríamos que sucedessem. Cada coisa boa que façamos, cada coisa boa que digamos, cada bom pensamento que tenhamos, vibra continuamente e nunca se detém. O mal permanece só até que é vencido pelo bem, mas o bem permanece para sempre. Cada vez que virem uma pessoa, pensem em algo animador para dizer, uma palavra amável, uma sugestão útil, uma expressão de admiração. Nunca pensem que um esforço adequado será infrutífero. Todo esforço rende frutos, quer vejamos ou não os resultados. Sejam uma doce melodia na grande orquestração e não uma nota dissonante. A medicina que este mundo enfermo necessita é o amor. O ódio deve ser recompensado com o amor, o medo com a fé em que o amor prevalecerá. E para terminarmos este grupo de citações do trabalho, do legado que nos deixou a Peregrina da Paz, ela fala-nos também sobre o caminho do amor. E creio que com esta pérola de sabedoria, ou estas pérolas de sabedoria sobre o caminho do amor, deixamos esta homenagem, ou terminamos esta homenagem a esta senhora, a este ser fantástico, com um botão de ouro, que é falarmos do amor global, do amor que, traduzido por outra frase, será uma maxi-fraternidade, que foi aquilo que ela tanto proclamou. E então, sobre o caminho do amor, a Peregrina da Paz deixa-nos as seguintes frases. Não se pode vencer o mal com mais mal. O mal unicamente será vencido com o bem. É a lição do caminho do amor. A luta do mundo de hoje está entre a antiga maneira de tentar vencer o mal com o mal, a qual, com as armas modernas, poderá levar a um caos total, e a outra de vencer o mal com o bem, que poderá conduzir a uma vida gloriosa e madura. Não há necessidade de chegar a destruir aquilo que é ruim, pois nada que seja contrário às leis do cosmos pode perdurar. Tudo o que não é bom no mundo é passageiro, contém em si mesmo as sementes da sua própria destruição. Podemos ajudar para que se desvaneçam mais rapidamente, na medida em que permaneçamos obedientes a essas leis do cosmos e de que o mal se vence com o bem. Aqueles que geram algum mal para vencer algo que é ruim, só duplicarão o mal. Essas leis celestes perpetuam-se constantemente. Logo tudo o que está em desarmonia desaparecerá. Como pode alguém duvidar que a lei de Deus prevalecerá sempre? A rapidez com que isto suceda depende também de nós, de cada um de nós. Está também nas nossas mãos. Com quanta violência o mal desaparecerá? Na medida em que estejamos dispostos a deixá-lo ir, na medida em que tenhamos sido capazes de edificar algo novo dentro do velho que existe dentro de nós. Aí haverá menos violência, a nossa violência pessoal. Assim trabalhemos para isto. Ajudemos a que a fênix se eleve das cinzas. Ajudemos a traçar os caminhos para um novo renascimento. Ajudemos a acelerar o despertar espiritual que nos levará à Era Dourada, que muito em breve irá acontecer. Para nos introduzirmos na Era Dourada, devemos ver a bondade nas pessoas. Devemos saber que aí está, não importa quão profundamente escondida esteja, em todos. A apatia e o egoísmo também estão aí, mas a bondade também. Ela não pode ser alcançada por meio da razão, mas apenas através da fé e do amor. O amor puro é uma disposição para dar, sem pensar em receber nada em troca. O amor pode salvar o mundo da destruição nuclear. Assim, devemos nos voltar para esse ideal supremo, com receptividade e confiança. Amem os seus semelhantes. Voltem-se para eles com amizade e generosidade. Façam-se credores de serem chamados realmente
filhos de Deus, vivendo com amor. Conhecer-se a si próprio desta forma, ou seja, como aquilo que somos, uma célula desse Deus que tanto apregoamos, isso é sentir paz interior. É refletir amor por toda a gente e toda a criação. É vivenciar uma calma, uma serenidade, uma imutabilidade que nos permite enfrentar qualquer situação. Então, sim, conhecer Deus, que somos nós também, é estar tão pleno de alegria que transborde e transmita, abençoando o mundo. Damos por fim estas citações do trabalho e da vida, do legado desta senhora, a peregrina da paz, que nos deu uma demonstração com as suas vivências daquilo que em teoria conhecemos, mas que na prática se vê muito pouco e de quais temos muito poucos exemplos, entre eles este, que é a possibilidade da real transformação interior, do real desprendimento, da real entrega, da fé na sua plenitude, aquilo que é o nosso bem maior, que é a certeza plena de que somos muito mais do que uns seres que estão a vivenciar uma missão de vida